Pessoal, nessa aula de hoje eu vou falar sobre as leis ponderais, que são na verdade 3, mas eu só vou abordar 2. Vou excluir a lei de Dalton, que eu vou focar naquelas que são as mais importantes para a continuidade da matéria. Já já a gente vai estar estudando cálculos estequiométricos e as leis ponderais das quais eu vou falar têm um efeito muito direto, uma relação muito estreita com a parte de cálculo estequiométrico. Na verdade, depois dessa matéria e antes de cálculo estequiométrico, tem uma outra matéria que eu vou falar de fórmulas químicas. Fórmula centesimal, fórmula mínima e fórmula molecular, como transformar de uma para outra. Tudo isso vai ser, vamos dizer assim, nosso embasamento teórico, somado a outras coisas que a gente já estudou lá atrás, para poder falar de cálculo estequiométrico. Beleza? A importância dessas leis é que, além delas influenciarem todo o cálculo estequiométrico, é que, de certa forma, elas ajudaram a fundar a química moderna. A química, antes dessas leis ponderais, era uma ciência muito arcaica ainda. Uma ciência ainda embrionária. Não tinha cara de ciência. Então, essas leis começam a ser um divisor de águas na fundação da química, da forma como a gente conhece hoje. Beleza? Então, como eu já disse, elas vão sustentar todo o cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico não tem teoria, a gente vai ficar fazendo conta loucamente. Mas essas contas vêm de algum lugar. Tá? E a razão teórica, o embasamento para elas, a gente vai falar hoje, beleza? Uma importância, talvez assim, a maior delas, elas permitem fazer previsões quantitativas em uma reação. O cálculo estequiométrico nada mais é do que isso, tá? Então, se você tem determinada massa de reagente e você quer saber quanto é possível formar de produto, você tem duas possibilidades. Ou você vai para o laboratório e faz o experimento, mas às vezes ele pode ser muito demorado. Às vezes você não quer efetuar esse experimento, só quer ter essa quantidade em mente. Ou você faz cálculos que vão te permitir prever a quantidade de produto que seria formada se você completasse a reação. Só é possível fazer essas previsões sem testar na prática por causa das leis ponderais, tá? Elas vão estabelecer, como o terceiro tópico fala aqui, relações de massa entre os participantes, pode ser do reagente com um produto, ou pode ser de dois reagentes entre si, ou de dois produtos também, nada impede, tá? A partir de seus coeficientes estequiométricos. Essa parte do coeficiente estequiométrico a gente vai estudar mais para frente. Na verdade, vocês já foram estudando. Quando você balanceia uma reação, você coloca aquele número à esquerda da molécula, aquele número é o coeficiente estequiométrico. Beleza? Então, aquilo lá é o que define a proporção entre as substâncias. As leis ponderais, de certa forma, vão falar sobre isso. Leis ponderais vão falar, assim, de uma maneira bem simplificada, a respeito de massas, tá? Das massas envolvidas em processos químicos. O Lavoisier não é à toa que é chamado o pai da química moderna, porque ele de fato revolucionou o estudo dessa ciência, tá? Ele teve alguns méritos, como estudar sistemas fechados, que antes os caras faziam reações e, formava gases, os gases iam embora por aí. Então, isso aí acaba comprometendo suas conclusões, né? Ele usava balanças, ele sempre procurava usar balanças bem precisas. Aliás, foi ele o cara que de fato introduziu o uso sistemático da balança na pesquisa relacionada à ciência. Ele dizia uma coisa que era o seguinte: cara, quando você não calcula as massas envolvidas, tá, com uma precisão muito boa, isso aí vai te gerar uma dúvida que vai afetar todas as suas conclusões. Então não era só um aspecto quantitativo. Eu quero saber quantos gramas disso eu tenho. Isso tem toda a relação com a prática. Para ele construir uma hipótese no intuito de explicar determinado fenômeno, ele precisa ter valores numéricos, né, relacionados àquele experimento que sejam reais ou sejam muito próximos dos reais. Porque senão ele não vai conseguir concluir nada que tenha muito embasamento. Então, um dos grandes méritos dele foi usar a balança sistematicamente, balança com uma boa precisão. Tem uma outra imagem dele aqui. Essa aqui é a esposa dele, não me lembro o nome agora, mas também teve vamos dizer assim, uma grande parceria com ele no trabalho, porque ele não manjava muito de línguas, a não ser o francês, que era a língua materna dele.
ela traduzia tudo que precisava para inglês, porque vários cientistas daquela época eram ingleses, né? Então os trabalhos acabavam sendo publicados em inglês. É assim até hoje. Quem não sabe inglês dificilmente publica um artigo ou consegue ler um artigo já publicado, né? Então ela manjava muito de inglês, de latim, então ajudava na tradução desses trabalhos, né? E também para reportar os trabalhos dele. Ele fazia muito experimento e a mulher dele ilustrava muito bem, fazia os desenhos, graças a ela, né? Vários trabalhos, né, dele puderam chegar de uma maneira mais fidedigna ao que ele fez. Inclusive, conforme eu vou falar já, ele acabou sendo guilhotinado, né? Morreu na guilhotina na Revolução Francesa, e muitos dos seus trabalhos não tinham sido publicados ainda, tá? Alguma coisa assim. O principal, inclusive, já tinha sido publicado. Mas ela pegou esses manuscritos e mandou para frente. Então, graças a ela, ele pôde trabalhar de uma maneira mais eficiente, né? Porque ela fazia essas traduções e tal. Mas ela também publicou muita coisa que não teria chegado se não fosse pelo seu esforço. Beleza? Então, essas coisas que eu fui comentando já estão aqui, né? Ele é considerado o pai da química moderna, principalmente por introduzir a balança. Puta, parece uma coisa tão simples. Você entra em qualquer laboratório de química hoje, tem balança, biologia, qualquer laboratório vai ter balança. Mas a galera não se preocupava com o aspecto quantitativo das coisas, apenas qualitativo. Isso aqui é determinado elemento químico. Mas, gente, se você não domina as quantidades, com certeza as suas conclusões vão ficar enviesadas. Você vai ter dificuldade de criar hipóteses que sejam razoáveis, beleza? Foi um grande trunfo dele, embora para hoje, para o nosso dia a dia, pareça bem trivial. Balança, isso é uma grande sacada? Sim, cara, isso é uma grande sacada, beleza? E sistema fechado, a definição de sistema fechado é aquele que não troca massa com a vizinhança, mas ele troca energia, beleza? Pensa aí nessa minha garrafinha de água. Do jeito que ela está aqui, é um sistema fechado. Essa água estava geladinha, agora já está esquentando, está trocando calor com a vizinhança, mas a quantidade de água continua constante, beleza? O sistema que não troca nem massa nem energia é o sistema isolado, mas ele é um sistema ideal, né? Seria tipo uma garrafa térmica. Mas se de fato não trocasse energia, aquele café que está ali dentro ia manter a mesma temperatura por dias, anos, né? Indefinidamente. Olha que descoberta importante dele também. Descobriu que a água não é um elemento químico. Lembra que até aquela época, meados do século XVIII, acreditava-se, a gente já falou disso lá atrás. Gente, não é uma disciplina de história da química. Mas como eu vou falar do Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna, eu acho importante abrir esses parênteses para vocês. Não é só curiosidade não, para vocês se situarem, para manjar um pouco dessa evolução da química. É importante ter essa noção. Então, ali, século XVIII, a ideia vigente em relação à constituição da matéria era que tudo que era matéria era formado por 4 elementos primordiais: água, terra, fogo e água. E quando ele veio com essa contribuição de que a água não seria um elemento primordial, ele falou, não, a água é uma substância composta, ela é formada por 2 outros elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Naturalmente que não foi tão bem aceito no momento, mas ajudou a gente a construir essa noção de elemento químico. A sua obra mais importante, possivelmente a mais importante da química, é o Tratado Elementar de Química, foi lançada em 1789, para quem lembra lá da história, é o ano também que começou a Revolução Francesa, então tem esse paralelo, Revolução Francesa e Revolução Química, iniciada pelo Lavoisier, que por sinal era francês também, tá? Entre outras coisas, neste trabalho ele vai tentar dar uma abordagem um pouco mais sistemática à nomenclatura de compostos. Antes, os compostos tinham nomes que eram muito místicos, assim, sabe? Nada padronizados. Então ele falava, pra você decorar o nome da substância, você tem que ter muita memória, cara, e muita prática, tem que lidar com isso todo dia. Porque cada um dá o nome de um jeito. Para uma mesma substância tinha um monte de nome diferente, tá? Então, uns nomes assim, manteiga de arsênico, flores de zinco, algarrote. Isso era o nome de substância, que coisa mais estranha, né? Não tem nada a ver com essa padronização que a gente tem hoje em dia. Então, quando você estiver estudando nomenclatura, hoje em dia na química orgânica, na química inorgânica, saiba que isso é primordial.
para não haver confusão entre os químicos de todo o mundo. Óbvio que as nomenclaturas são traduzidas para cada idioma. Natural a gente fazer isso, tá? Uma adaptaçãozinha, mas elas seguem o mesmo mecanismo lógico em qualquer parte do planeta. Aí o cara que deu o pontapé inicial para essa padronização foi o Lavoisier. Quanta contribuição, né? Ele refutou a teoria do flogisto, que assim, de uma maneira muito simplificada, era uma teoria segundo a qual os compostos que são combustíveis, né, aqueles que são inflamáveis, eles teriam na sua composição uma espécie de matéria ou uma propriedade, eles não sabiam definir ao certo se ela era palpável ou não, uma essência, usavam esse termo também, mas eles teriam essa propriedade, que seria o flogisto, que seria capaz de formar o fogo. Conforme você queima essa matéria, o flogisto vai indo embora. Por isso que a matéria perde massa. Você coloca fogo numa vela, ela vai diminuir a massa daquela porção sólida. É isso que acontece. E eles acreditavam que isso era decorrente da perda deste material, do flogisto. Tá? Então, um material que não é capaz de iniciar uma combustão, ele não seria dotado dessa propriedade do flogisto. Beleza? Por que o oxigênio era necessário para a combustão, segundo a teoria do flogisto? Porque para uma matéria perder essa propriedade, alguém deveria absorvê-la. Né? Então o oxigênio teria a função de absorver o flogisto, ou flogístico também, esse nome também é usado. Beleza? O Lavoisier não descobriu o oxigênio, mas ele conhecia os caras que descobriram, vamos dizer assim, o Joseph Priestley, que era um inglês, eu não me lembro o nome do outro agora. Carl William, eu não me lembro o sobrenome dele agora. Mas se eu não me engano era inglês também. Ele era chegadinho dos caras e ele auxiliou, vamos dizer assim, no processo de cravar essa descoberta. Né? Ele auxiliou na forma de reportar e de transformar essa descoberta em algo mais sólido. Então ele tem alguma contribuição, beleza? Já dei o spoiler ali que ele foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Vamos dizer que ele estava do lado dos perdedores ali, né? Foi um pouco antes do fim da Revolução. Ele era um cara envolvido ali com o governo, cobrador de impostos, então ele não era bem visto naquela época. Mas ainda assim, há fontes que asseguram que ele foi morto de uma maneira inocente, por raivinha da intriga da oposição. Essa frase é interessante, ó. Não bastará um século para produzir uma cabeça igual a que se fez cair num segundo. Quem falou foi o Lagrange, que é um matemático contemporâneo do Lavoisier. Genial também, tá? Tem lá os teoremas de Lagrange, ele é bem estudado no cálculo. E ele falou essa frase justamente um dia depois do julgamento do Lavoisier, se lamentando pela genialidade do seu contemporâneo que ia embora, né? O Lavoisier tem a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma forma um pouco mais poética de se enunciar o seguinte, que durante um processo químico, ou seja, durante uma reação química, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. Tá? Então, olhando para essa reação de formação da água, tá? Temos dois reagentes, hidrogênio e oxigênio. As massas de cada um deles, M1 e M2. E a massa do produto, massa da água, M3. O enunciado nos diz que a soma de M1 com M2 tem que ser igual a M3. Beleza? Eu usei 50 gramas de hidrogênio com 50 gramas de oxigênio, teoricamente teria que dar 100. 50 com 50 tem que dar 100. Eu só vou abrir um parênteses aqui, porque tem vários poréns. Nem toda reação tem rendimento de 100%. Beleza? Isso é um dado importante. Às vezes o rendimento é inferior, normalmente é inferior a 100%. Às vezes você tem um reagente impuro, ou seja, tem uma parte da massa dele que não vai se transformar no produto. Às vezes um reagente se esgota durante a reação, o outro vai sobrar. Mas todas essas considerações, todos esses desvios, a gente consegue controlar no cálculo estequiométrico. Aí eu não estou falando que é uma exceção, que a massa vai se perder. Eu só estou te dizendo que vai ter uma massa remanescente de reagente, seja porque
o reagente é impuro, seja porque o rendimento é menor que 100%, ou seja porque um dos reagentes se esgotou, então vai sobrar alguma massa de reagente que não se transformou em produto. Mas ainda assim, essa hipótese continua sendo verdadeira. Ela continua sendo observada, beleza? E é importante, né, que ela ocorre sempre, mas para você observá-la, precisa ser em sistema fechado. Porque se você faz uma reação de combustão, na combustão a gente forma gases. Normalmente nós temos CO2 e água como produtos de uma reação de combustão completa, tá? Então, CO2 é um gás e a água se forma na forma de vapor. Se você deixa em sistema aberto, eles vão embora. Então você pode achar que a massa está sendo perdida. Era essa cagada que os caras antes do Lavoisier faziam. Eles não faziam no sistema fechado. Então, os vapores e gases iam embora e falaram, beleza, a massa está se perdendo. E inventavam uns absurdos que nem esse do flogisto, que eu passei para vocês como um dado histórico, tá? A gente sabe que aquilo foi completamente refutado, inclusive foi o Lavoisier que fez essa refutação, tá certo? Então essa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, seria uma forma mais poética de enunciar a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas, que é, durante uma reação química, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Por quê? Porque você não perde átomos, você só vai recombinar átomos. Então, gente, esse átomo de hidrogênio da água, ele é o átomo de hidrogênio do H2. O átomo de oxigênio da água veio do gás oxigênio. Então, houve uma recombinação de átomos. Você quebrou moléculas, formou outras, mas fez uma recombinação. Os átomos continuam lá, portanto, suas massas continuam iguais. Beleza? Lembrar sempre de que sempre acontece, mas só é observável em sistemas fechados, né? Eu coloco uma balança para te lembrar toda vez que o Lavoisier teve o grande mérito de introduzir balanças no estudo da química. Um exercício. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água, ao lado de gás carbônico. Qual foi a massa de gás carbônico obtida? A primeira coisa é, puta, o senhor já está dando um monte de número, fazer conta e, não entendi esse negócio, não tem nem reação. A primeira coisa é você montar a equação, nem precisa colocar fórmulas aqui, tá? Pode ser que vocês não tenham visto isso na orgânica ainda. Ah, não sei quem que é o álcool etílico. Tá, escreve o nome dele. Não precisa, não vamos nem ter que balancear. A gente só vai fazer uso da lei da conservação das massas. Essa daqui, que é a soma das massas dos reagentes, tem que ser igual à massa dos produtos. A soma das massas dos produtos. É que aqui eu não coloquei a soma porque só tem um produto. Mas nessa reação a gente tem dois produtos, gás carbônico e água. E aqui, gente, não tem problema de rendimento também. Porque aqui é o seguinte, aqui é uma reação de combustão. Vai gastar tudo que tiver para gastar, beleza? Então nós temos o seguinte, ó, as massas que foram dadas. Faltou calcular a massa do gás carbônico, é a coisa mais fácil do mundo, a conta mais fácil que vocês vão fazer no curso de Química. Tá? Só fazer essa continha, encontrar o valor do x, vão ver que aqui dá 44. Tira a prova real, soma 44 com 27, vai dar igual a soma de 23 com 48. Beleza? É a lei de conservação da massa, do Lavoisier. Segunda questão, teórica, mais legal. Explique por que a massa não é perdida nem ganha durante uma transformação química. Nem se perde, nem se ganha massa durante uma transformação química. Se você voltar um pouquinho no vídeo, eu já dei essa resposta, né? Escreva bem bonitinho, bem elaborado aí. Eu tenho uma sugestão de atividade para vocês, porque vocês serão professores de química, né? Então poderão trabalhar isso já, por exemplo, no 9º ano. Esses experimentos são bem tranquilos de se fazer e você pode trabalhar com a galera já das ciências ali. Por exemplo, cozinhar um ovo e comparar a massa antes e depois do cozimento. Você sabe que a massa vai ser igual, não vai quebrar a casca, tá? Você só cozinhou. Como você cozinha dentro da água, também tira aquele excesso de água depois do cozimento para não ter interferência na massa, porque senão vai ficar mais pesado, né? Então você tem que secar bem o ovo. Gente, o mesmo ovo, não vai fazer antes e depois para deixar pronto e ganhar tempo, porque cada ovo eles já tem entre si diferença de massa.
Tem os ovão grandes, outros pequenos? Tem. Então faça com o mesmo ovo. Não tem como, tá? Você vai ter que fazer com o mesmo. Compara a massa, vai dar igual, vai dar uma diferencinha pequena por causa de erros de medição. Se eu for fazer numa escola, talvez você não tenha uma balança tão precisa assim, tá? Mas vai dar muito parecido. Para mostrar para os alunos que o desvio é bem desprezível, faz com 3 ovos. Seria o experimento em triplicata, né? É uma possibilidade. Você vai falar, galera, durante o cozimento está acontecendo uma reação química. Todo aluno já viu um ovo cru e um ovo cozido. Ele sabe que as propriedades são totalmente diferentes. Abre lá e mostra, então. Daí não vai dar para fazer o mesmo, né? Porque depois que você abrir, você não vai cozinhar. Mas para deixar claro, olha só a diferença das propriedades do material antes e depois do cozimento. Um monte de reação química está acontecendo ali relacionada ao calor, tá? Desnaturação de proteínas, algumas reações de oxidação, tem um monte de coisa acontecendo. Mas a massa, independente dos inúmeros processos químicos que aconteceram, a massa é constante, porque o ovo é um sistema fechado. A casca do ovo te garante que aquilo é um sistema fechado, e não isolado, né? Não pode ser isolado, porque ele tem que ganhar calor para cozinhar. Dá para discutir esses conceitos também, diferença de conceito de sistema fechado, isolado, beleza? Uma outra possibilidade, queima uma vela dentro de um sistema fechado, tipo, coloca uma vela e cobre com Becker. O Becker não, que ele vai ter aquela boquinha, dá um jeito, se vira, eu sei, na hora você tem que ver o que você tem, ó, tá? Para fechar, garantir que não fique entrando ar ali, ou que entre muito pouco. Queima uma vela dentro do sistema fechado e compara a massa do sistema antes e depois da combustão. A vela vai perder massa, óbvio, né? Provavelmente ela não vai queimar inteira, porque a hora que o oxigênio acabar ali dentro, ela vai parar de queimar, porque o oxigênio é indispensável para a combustão. Mas a massa vai ser constante independente da vela ter diminuído de tamanho. A vela vai ter diminuído sua massa, mas ela deu origem a gases, CO2 e água. A gente acabou de ver uma reação de combustão ali no slide anterior. CO2 e água são os produtos normais, vamos dizer assim, de uma combustão completa, tá? Então isso também é interessante de se fazer e depois comparar. Depois você pode queimar a vela no sistema aberto, queima ela ao ar livre. Mede a massa antes e depois, vai dar menor depois, porque os gases que se formaram foram embora, tá bom? É muito interessante isso, gente, porque, bom, nem tá escrito aí, mas já que é sugestão de atividade, né, agora tô falando com futuros professores. Você pode fazer a mesma coisa que você fez da vela para uma lâmina de aço, esponja de aço, bombril, tá? Se você coloca fogo naquele material, ele aumenta a massa. Porque o ferro que está ali, ele vai incorporar o oxigênio da atmosfera para originar um óxido. Ou seja, ele está pegando massa da atmosfera e vai ficando mais pesado. Se você fizer num sistema fechado, não vai dar para verificar a mudança na massa do material, tá? Agora, se você fizer num sistema aberto, ele vai aumentando, é como se ele estivesse ficando mais pesado. Isso aqui era uma parte que os caras lá da teoria do flogisto, eles tinham dificuldade de explicar. E o Lavoisier, ele sabia que não fechava essa teoria, principalmente por causa dessa questão, tá? Mas tudo se explica quando você começa a controlar o ambiente de experimento, tá? Faça num sistema fechado, que daí fica mais fácil de tomar suas conclusões. Um exemplo da vela. E por fim tem esse exercício aqui, que eu vou deixar para vocês falarem, porque eu acabei já dando todas as explicações aqui, conforme eu propus essas atividades. Não vou nem ler, tá? Ele é bem autoexplicativo, tem esse desenho, eu quero que vocês tentem responder. É que eu falei um exemplo de vela, mas é que ele usa um papel. Como são coisas do cotidiano, eu acho que não vai ter muita crise, vocês vão conseguir responder tranquilamente. Aí, se tiver dúvida, a gente tira lá no atendimento.